Aí, opa, aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, tô só tentando acertar o beco aqui que o aplicativo não, o Waze não pegou. Próximo, 1, 2, tá, fechou. Agora aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 1º de agosto de 2000, esse aqui? Não, próximo. 1º de agosto de 2025, agora são exatamente 11 horas 23 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Ai, agora, isso que é ruim aqui, tia. Se tu tinha que ficar lá embaixo, meu bruxo. Aí, ó. Ficar aí um pouquinho mais, que daí eu passo pela direita aqui, ó. Feito. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia pra onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento. Tu viu que ela acelerou pra me trancar? Ela queria que eu voltasse de ré 30 metros, se ela podia ficar esperando paradinha. Cara, que loucura, eu fico de cara com essas coisas, velho. Não sei se vocês perceberam, mas ela acelerou pra me trancar. Talvez ela quisesse que eu voltasse 30 metros pra trás, porque não passavam dois carros ali. Aqui já passa, por exemplo. Então era só até quando ela me viu, espera, eu passo, ela passa e tá todo mundo certo. Se combinar direitinho, todo mundo transa. Que loucura. Parece uma competição de seres humanos esse trânsito, sabe? Vou pegar aqui a primeira corrida e depois eu falo. Eu perdi todo o tesão agora. Vou pegar aqui no Aracaju a primeira corridinha curtinha aqui no Comfort. Vou levar ali pra Erechim, bairro Nonoai. Pra cima deles e ferro nelas. Tô com uma Uber Reserve pendurada. Vai embarcar 11h50, previsão de chegada 11h42. Eu não sei se é uma boa ideia o que eu tô fazendo indo buscar essa passageira, mas estamos indo. Vou pegar aqui no Nonoai, no bairro Nonoai, naquelas travessas ali do Campos Velho, pra levar lá pro Moinhos de Vento, bairro. Enquanto isso, vamos falar então hoje, quem caiu de paraquedas neste canal literalmente. E isso eu tenho que me acostumar, que eu espero sinceramente que todo dia a partir de segunda muitos caiam de paraquedas aqui. Mas esse é o assunto para segunda-feira. Parar de antecipar os fatos. Hoje então o canal está completando 8 anos. Primeiro vídeo eu postei, chama episódio piloto. Se tiver curiosidade, procura lá os vídeos mais antigos, mais acessados, enfim, tem. Só tu clicar ali nas pastinhas, tu acha, tem playlist por ano pra quem não tá ligado. Vídeos 2017, 2018 até 25, daí tem por mês também. Tá tudo catalogado, entre aspas, os vídeos do canal, né? Cancelou porque a Júlia. Cortou porque a Júlia cancelou e me rendeu 11,73. Eu não entendo nada disso, sabe? Agora são 11h36, eu tava indo buscar uma Uber Reserve que caiu pra mim. Provavelmente alguém cancelou e daí caiu pra mim, enfim, né? Eu já falei no take anterior isso. Só que eu acho que ela não tava pronta ainda, ela viu que já tava em deslocamento e deve ter cancelado. E 11,73 e eu rodei, sei lá, uns 500 metros, talvez um pouco mais, não vi. 663 não. Deixa eu comentar então sobre. Agora tem que ser rápido, né? Porque a qualquer momento pode entrar uma corrida. Antes eu sabia que eu tinha 8 minutos pra falar. 8h29 não, mínima 10. 8 anos então eu comecei a gravar assim como quem vai a merda, meio um pouco discordando daquilo que eu tava vendo no YouTube na época, e muito com o objetivo de falar coisas que eu não poderia falar para passageiros e tal. E a minha esposa na época já não aguentava mais eu contando as histórias todo dia. Eu fazia 2 meses que eu era motorista, eu comecei em junho. E todo o tempo eu fui acompanhando vários colegas que eu já citei diversas vezes aqui. O Fernando Floripa, o Marlon, o Thomas. O Thomas começou depois de mim, por sinal, né? E rapidamente teve sucesso e hoje é milionário.
O Marcelo começou no canal, o Marcelo começou depois de mim também. Antônio Aires, né? Eu sempre cito o Antônio Aires. E alguns outros, de Carona com Alvos, que eu falei outro dia, que me inspirou essa questão da... Me inspirou não, me deu curiosidade da gravação externa, né? Só da rua. E eu vendo algumas coisas ali, começou a me incomodar a forma com que abordavam as situações. E eu disse, tá, vamos tentar vamos gravar pra ver o que vai acontecer ou não, eu já tenho. E tá aí, quando vi já era, já completei 8 anos de canal. Não ganhei dinheiro com as redes sociais, continuo sendo motorista de aplicativo, cada vez mais apertado. TJ, buscar 2 km, nem pensar. E daí, enfim, tamo aí, né? Hoje eu tenho mais de 1.200 vídeos postados e é muito louco pensar isso, que os meus vídeos é o meu dia, né? Os meus vídeos é o meu dia de trabalho. Salvo um ou outro vídeo ali que eu fiz um assuntinho, uma pauta e troquei uma ideia, 99% dos meus vídeos são dias de trabalho registrados, né? Que nem esse que está sendo agora. Saí às 11 horas da manhã, vou gravando até a última corrida. É muito louco pensar que eu tenho mais de 1.200 dias da minha vida registrados nas redes sociais. É muito louco pensar isso. Eu fico pensando na minha cabeça, de vez em quando eu fico divagando. Como será que esses vídeos estarão sendo vistos daqui a 300 anos, por exemplo? É muito louco pensar, né? Daqui a 300 anos. Ou mesmo daqui a 30 anos, eu velhinho lá já, caindo os pedaços, se vivo estiver, olhando lá o meu vídeo. Muito louco isso. Eu me orgulho muito disso. Eu criei um catálogo sobre eu mesmo, que eu me orgulho muito disso, né? 17,50 para Marquês do Pombal, buscar 3 km. Mas tá difícil, cara. Hoje vai ser foda. Enfim, tá registrado então. 8 anos de canal. E agora só falta ganhar dinheiro com essa merda. E eu falei esses dias, eu não vou mais. Não vai ser temático esse vídeo, tá? Não vai ser pautado. Só queria registrar essa fala, tá registrado. Mas eu levantei uma lebezinha aqui outro dia que eu ia buscar o primeiro comentário. E que eu achava que poderia ser do moto e tal. 18 pila pra Souza Lobo. Não, moscar lá em cima do morro. Não tô afim de subir o morro. Acabei de descer o morro, não vou subir o morro de novo. Rua Beco do Rio Tejo, lá em cima, na Vila Erechim. A vista de lá, por sinal, é maravilhosa. Um dia aceite, vai lá. Rua Beco do Rio Tejo ou Rua Mestre Macedinho. São duas que tem lá em cima. E eu não sei se vocês perceberam, cada vez que eu faço esse movimento aqui eu tô rejeitando uma chamada. Já foram umas 30 mais ou menos, só nessa falinha de 4 minutos. Então eu fui buscar o primeiro comentário. Então eu queria agradecer também ao Jefferson Henrique lá de São Paulo, que quando ele viu o vídeo que eu levantei eu vou buscar o primeiro, ele foi lá e buscou o Jefferson foi lá e buscou, me printou e me mandou no WhatsApp, isso na terça-feira, segunda-feira, sei lá que dia, que foi dessa semana. E daí agora de manhã eu disse, sem querer desconfiar do Jefferson, mas vamos dar uma olhada né? Vamos fazer esse trabalho, vamos buscar o primeiro comentário. Rapidamente busquei lá o episódio piloto e de fato, o primeiro comentário foi exatamente aquele que o Jefferson me mandou. Então um abraço, meu bruxo, valeu pela disposição e pela agilidade de fazer esse trabalho aí. E é muito simbólico porque é o comentário 18 pila para 24, buscar ali onde eu tava buscando a Júlia. Se bobear é a mesma passageira. Não é a Júlia, é a Leonora. Buscar aqui naqueles prédios, no mesmo lugar ali. Wilson Adnielsen Paiva Bueno. Atravessa aquela que tem na Campos Velho e tem aqueles prédios novos, Rafite Cristal, se eu não me engano, o nome do condomínio. Vou buscar ali. Então, só para concluir esse assunto, o primeiro comentário muito simbólico era de uma moça, que eu não sei se ela me segue ainda, Regina. Acho que é Regina Assis. Eu printei e coloquei lá no Insta, mas lá eu apaguei o nome dela, porque não sei quem é e não sei se gostaria de ser identificada. Então eu apaguei ali. Mas eu acho que é isso. Bom, de qualquer maneira é um comentário público, né? Se vocês forem lá, vocês vão ver. O primeiro episódio 1, no dia 1º de agosto de 2017. Regina mandando a mensagem sim, que a gasolina tinha subido 17%, eu acho, no comentário ela colocou, e que a Uber reduziu a tarifa. já era assim
Já era assim quando esse canal começou, lá em 2017. E o que eu tô fazendo aqui até hoje? Nunca saberemos. Só para registrar e não passar batido. Dez para 1 da tarde, um pouquinho mais de 1 hora de trabalho. E o meu psicológico já tá assim, ó. Que estagiário de merda é esse, sabe? Que estagiário de merda é esse? Tô com o X desligado agora, não tá tocando. É eu ligar o X que vem um balde de merda de pombo na minha cabeça. Ó, tocou 968, Barão, Paguete 184, 69 centavos o minuto, 179 o km no Comfort. Então o que eu queria dizer é que só mudou o número no calendário. Passou de 31/07 para 01/08. Só isso que mudou. Ó, vai ser um prédio novo aqui pelo jeito, hein? Eu tô aqui nessa região aqui, ó. Essa aqui é a rua Rubens Freire of Meister, aqui na frente tá Tarso Dutra. Eu tinha deixado o passageiro ali na Marantunes. E eu só queria registrar, agora são 10 para 1 da tarde, tendo que buscar passageiro aqui na Barão. Para uma viagem de 10 pila, 9,68. Passou. Essa aí passou. Paguete 179 o km, 69 centavos o minuto. Sabe o que isso significa, né? Isso é preço de X. Ou foi o preço de X um tempo atrás. Esse é o novo normal, essa é a nova realidade. Agora, não precisa pensar muito. Por que eu estava falando antes que o meu psicológico já foi? Porque as corridas que estão vindo no X estão vindo a 1,20, 1,30 km, 50, 55 centavos o minuto, nada mais. Uma em cima da outra. O cara não tem um segundo de sossego recusando corrida que não dá para fazer. E são um pouquinho mais de 1 hora de trabalho e eu já estou psicologicamente exausto. Psicologicamente exausto. Só para não passar batido, mais uma vez o bairro Jardim Botânico. Tive que ligar o ar-condicionado agora, desci para no banheiro, o carro ficou no sol. Quando eu voltei, parecia um dia de verão. A temperatura deve estar uns 24, 25 graus agora. Só vou dar uma geladinha no ar, no carro, só pra não ficar aquele bafão, tá ligado? Tendo buscar a Eunice agora aqui na Souza Doca, no bairro Petrópolis. Um bairro que é limítrofe ao bairro Jardim Botânico. Essa aqui é a rua Guilherme Alves. Eu vou levar a Eunice lá para Jerônimo Coelho. Tinha dado uma paradinha de tocar. Eu parei no posto Rota que tem aqui na esquina da Chile com a Ipiranga pra ir no banheiro. Eu ia mostrar por ali, mas antes mesmo de eu desativar o Comfort ali, tô com essa corrida. Já tá, me leva, faço essa, depois se pá, faço mais uma lá do centro pra algum lugar. E daí na sequência eu almoço. Até porque eu não tô com fome, é só pelo horário mesmo, 2h23. E enfim, o estagiário continua na rede, continua no comando, continua com a chibata. E eu tô cansado, pessoal, bem cansado. Almoço ok. Tempo inteiro com o aplicativo ligado no Comfort. O estagiário nem a merda me mandou. Agora liguei X na mesma hora. Tururu pendurado. É pendurado porque eu aceitei ali, pedi, né? E na mesma hora já veio, já abriu corrida. Ele nem pensou 2 vezes, já me entregou a corrida. Pá,
Foi dia de merda pegar a André da Bocha aqui pra levar pra Paulino Teixeira no meio do Rio Branco. Ela tá pagando direitinho 11 pila pra 3 km. O resto é resenha. Dizia 19 minutos por causa da independência. Mas situação normal de temperatura e pressão, eu consigo ganhar naturalmente uns 5 minutos da independência em relação ao Waze. Sabe por quê, né? Faixa azul. O Waze e o aplicativo de estagiário, eles, quando calculam o trânsito da independência, eles levam em consideração aquele arrasto daquelas SUVs que estão lá na procissão. Uma procissão que não termina nunca. A procissão é aquela, tu sabe, né? Aquela procissão que tem na Independência ali, começa na Santa Casa e vai até o Parcão. A procissão é aquela. Nossa Senhora dos Bunda Mole, né? É uma procissão infinita, todos os dias. Todos os dias estão lá se arrastando. Só que a faixa da direita, a faixa azul, principalmente agora que são 5 para as 3, que não é proibido, para deixar bem claro isso. Das 4 às 8 é outra história. Daí vocês vão ter que falar comigo num outro podcast. Das 4 às 8 não pode, tá? Então, não faça isso. Não vá pela faixa azul das 4 às 8 da tarde, ou então de manhã cedo das 6 às 9. Tu pode ser multado, e a multa é 300 pilinhas. Mas agora pode, tá tudo liberado. Só que o pessoal não vai na faixa azul, na faixa da direita. O estagiário, ele calcula o tempo pelo trânsito dos bunda mole, né? Então é só tu pegar e cortar a direita ali na frente da Santa Casa e seja feliz. De 19 cai para 12 minutos a corrida. Às vezes. Esqueci o nome dele, Thiago. Bem nessa esquina aqui na André da Bocha. Diz ali que era uma confeitaria. Vamos, seus malas, seus merdas. Sinal tá aberto, porra. Não sei se perceberam, mas eu tô completamente sem paciência hoje. Ah, é um malão. Olha o tamanho da mala do Thiago. 4h05 da tarde, aqui na Plínio Brasil Milano. Hoje eu tô assim, ó. Meu nível de ansiedade, se tivesse uma escala de 0 a 10, hoje estaria 9.9. Tô com dificuldade até de respirar. Tá difícil até de respirar. Eu quero dobrar aqui à esquerda, mas é que tem uns bandos de mal educado que eles não sabem que trancar cruzamento é feio, sabe? Eles não sabem que trancar cruzamento é feio. Eu também não precisava ter pego isso aqui, ratei. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos respeitar, vamos respeitar. Só um pouquinho. Tô indo aqui no posto da Anitta, se não tocar nada no Comfort. Anitta com Marechal André. Não sei pra quê, pra ver se eu dar uma melhorada, porque eu tô, não sei, tá feio o negócio. E não aconteceu nada diferente. Até que tá bom o movimento, sabe? Tô com quase 200 pila, às 4h07, tô com quase 200 pila. Isso aí, falando de ultimamente, tá muito bom. Muito acima da média. Muito acima da média. Fui encaixando umas corridinhas, fui encaixando, encaixei. E por que essa ansiedade? Não sei. Porque eu sou assim, eu sou ansioso. Às vezes dá uns... Mas aumentou tudo com uma raiva que eu fiquei. Não é que eu fiquei com raiva, eu fiquei assim, tipo, é difícil falar. Perdemos respeito, acabou o pudor, qualquer coisa parecida. 10 pila pra onde? Graças a Deus vamos parar de falar merda. 10 pila da Iba Mesquita ali pra Dom Pedro II. Segue a saga, sabe? Todas voltaram. Aí, ó. 3 se debatendo aqui, trancando 2 faixas. Sendo que a fila é só pra direita, a da esquerda tá liberada. Mas deixa eu compartilhar com vocês o que me disparou aquela crise de ansiedade que eu tava tendo no take anterior
antes de pegar essa moça que eu trouxe aqui pro salão de beleza aqui da Dom Pedro II. Agora eu vou ali buscar o Edmar pra levar lá pro Jardim Itu. Acho que é... Eu não reconheci o nome da rua, mas eu acho que é o Jardim Planalto, tá? Mas não é isso, não é sobre isso o papo. Peguei o paralelepípedo, não deveria falar com vocês com o paralelepípedo. Eu não consigo, né, Moisés? O penúltimo passageiro que eu levei lá pra Plínio pra um crossfit é um rapaz gordinho assim como eu, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, sei lá. Tava com roupa de academia, né? Uma camiseta justinha, né? Com o logo da academia que ele tava indo, por sinal ali. E de cueca box, que nem as minhas. Só. E um tênis. Eu olhei de novo ali na rua, me aguardando assim. Disse, não. Eu pensei de longe assim, não, mas deve ser um short esses que tu usa por baixo das bermudas, né? Os jogadores, por exemplo, usam por baixo dos calção. Disse, não é possível. Não. Daí ele entrou e eu fiz questão de... Não, o cara tá com cueca. Ele tá só de cueca box mesmo. Tudo bem. Visualmente falando, é que nem calcinha e biquíni, né? É tudo a mesma coisa. Só que a calcinha é calcinha. E o biquíni tu usa na beira da praia pra todo mundo ver. Calcinha não. A cueca e a bermudinha de ciclista, por exemplo, é a mesma coisa. A bermudinha de atleta tu usa pra fazer teu exercício. A cueca tu usa debaixo das calças. É só questão de definição, né? Falando assim agora parece uma coisa tão normal, sabe? Coisa mais comum do mundo, tio. Deve ser super confortável, né? Vamos combinar? Amanhã eu vou sair pra trabalhar só de cuecas box. Vamos ver o que minhas passageiras vão achar do assunto. Vamos ver o que meus passageiros vão... Se eles vão curtir ou não vão curtir, né? Porque afinal é igual uma bermuda, né? Vamos combinar? É igualzinho uma bermuda. Enfim, cada um na sua, com alguma coisa em comum. A profissão de motorista de aplicativo te proporciona algumas situações que poucas outras profissões te proporcionam, né? Sim, profissão, tá, meu amigo? Eu não tô aqui passando tempo. Eu tô aqui pra pagar minhas contas. Não sei tu. 20 para 5 da tarde. Tô aqui no Jardim Planalto, como eu falei antes. Essa é a rua Capitão Salustiano de Vargas. Trouxe o rapaz lá do trem dele da 24 pra cá. O que eu queria dizer? Cada vez que eu venho aqui eu me sinto em Shangri-La, Atlântida ou qualquer coisa parecida com isso. Por quê? Porque é um loteamento de casas bonitas, casas... Pessoal que tem um pouquinho mais de grana do que a maioria, pelo menos, né? Bons ouvidos pra isso. É um loteamento bem planejado, entre aspas, porque as ruas são largas, tudo bonitinho, até a principal ali, que é a da Mascarenhas, tudo direitinho. Tu vê que não foi organizado, foi planejado provavelmente por uma construtora. Eu não sei quantos anos tem o Jardim Planalto e o que a profissão de motoristas de aplicativo tem a ver com isso nessa minha fala. Eu não conhecia isso aqui antes de ser Uber. Aliás, eu achava que eu conhecia Porto Alegre. Eu não conhecia 10% da Porto Alegre. Um dos motivos que me colocaram aqui, além do fato de eu ter ficado desempregado, né, foi o fato que eu sempre gostei de mapa. Ponto. Dito isto, eu durante a minha infância até o início da adolescência ali, dos meus 8, de 86 a 92, dos meus 8 aos meus 14 anos de idade, eu morei em Santa Maria, né? E a minha avó morava ali na Protásio Alves, perto do Sul, que depois virou Nacional, que fechou, né? Ali bem na frente do Israelita. Um daqueles prédios, ela morava ali, morava com ela. E
Eu adorava naquela época, quando eu vinha visitá-la, vinha sempre nas minhas férias de julho e de verão, né? Então eu vinha aqui, passava 10 dias, 15 dias. Teve uma vez que eu estudava no colégio público que teve greve dos professores, que durou 3 meses. Eu fiquei 3 meses enfurnado na casa dela. E eu perdi o linha de raciocínio. Hoje eu tô mal. Hoje eu tô me passando na... Tá. Então, estão pegando as informações perdidas. Eu gosto de mapa. Então, quando eu ficava na casa dela ali, eu sempre, não sei se vocês vão lembrar, os mais velhos que nem eu, com certeza, tinha uma lista telefônica que chamava Achei, que tinha os mapas da cidade, mapa de Porto Alegre. E ali na Protásio passam... Hoje em dia diminuiu bastante o número de ônibus, né? Hoje mesmo eu escutei uma notícia na RBS TV de manhã que vai reduzir mais um pouco as ofertas de horário para os ônibus urbanos aqui em Porto Alegre. Sabe por quê, né? Por causa dos aplicativos, né? A gente cada vez mais está roubando os passageiros dos ônibus. Das lotações a gente já acabou. A gente, aplicativos, tá? Por 2 motivos. Primeiro, porque essas empresas não se organizaram para oferecer o serviço de qualidade, né? Daí chegou os aplicativos com preço lá embaixo. Segundo motivo é o preço, né? Chegaram os aplicativos com preço lá embaixo, pegaram um monte de desempregado, assim como eu, colocaram para trabalhar, rodar, e os passageiros estão dando risada, né? Fazendo deslocamento de carro quando tinham que ficar às vezes 40 minutos esperando um ônibus que ia demorar mais 40 minutos para chegar em casa. Ônibus. Eu adorava ficar ali anotando e cuidando, entendendo como é que funcionam os ônibus ali da Protásio, né? E daí, por exemplo, passava o Jardim IP, o 436. Daí eu queria saber, eu ia no mapa e ele estava a rota dele, procurava, não lembro aonde, não sei como que eu tinha essa informação, porque não tinha internet, né? Ou então eu fazia ligações na minha cabeça, esse aqui vai lá, não sei onde, enfim. E nisso eu comecei a conhecer a cidade de Porto Alegre no mapa, né? 14 pila pra onde? Baltazar. Não vamos pra Baltazar, agora eu quero direção às Almofadas. Daí eu comecei a conhecer no mapa Porto Alegre, né? Daí eu brincava com os meus primos, eu sabia o nome de todas as ruas, né? Achava que sabia. Pelo menos as principais. Aonde que fica Miguel Tostes, por exemplo? Fica ali na frente do Clínicas, da Protásio Alves, blá, blá, blá. Tudo ali na região central. Lá em 93, 94, eu já sabia. Depois eu vim morar com ela em 94 para fazer meu 2º grau. E daí eu já era meio adulto já, porque eu já precisava trabalhar, pagar minhas contas, fazer cursinho. Eu larguei um pouco essa obsessão dos mapas, tá ligado? Mas enquanto eu vinha passar minhas férias, eu me divertia com isso. Ficava ali, passava as tardes, anotava, fazia umas tabelas. Às vezes ficava que nem fiscal de ônibus, anotando o horário que passava o Jardim IP. 436, 13h21. Passava um 436, né? Daí no outro dia, eu ia lá ver se ele passava no mesmo horário. Coisa de piar, de criança, né? Não tinha celular naquela época. Eu não tinha videogame pra ficar jogando. Então essa é a minha diversão. Me divertia. Dito tudo isso, eu achava que conhecia Porto Alegre. Até que na minha primeira corrida eu peguei aquela senhora, entrei contramão na Travessa Escobar. Já falei isso algumas vezes aqui. E levei pra aquelas ruazinhas ali que tem na Maçô, que é tipo uma vila, que eu não sei o nome, né? Que é umas ruazinhas apertadinhas, sabe? Ali entre a Maçô e a Tamandaré, ali na Zona Sul. Quem é da Zona Sul sabe. Tem uma meia dúzia de rua bem fininha, levei pra uma daquelas ali. E daí a segunda corrida, se eu não me engano, eu peguei na Icaraí, né? Tipo ali pertinho, e levei pra Dário Tota. Eu sabia da Mário Tota, que é a mais conhecida, entre aspas, né? Sabia que existia Mário Tota. Mas Dário Tota, que é ali no Teresópolis, eu nunca tinha escutado falar. E daí eu peguei assim, iniciei a corrida, tudo no escuro naquela época, né? Vamos pra Dário Tota, senhora. Isso, Dário Tota. Não seria Mário Tota? Perguntei pra elas. Não, é Dário Tota. Tem certeza? Comecei a discutir com ela. Tenho certeza. Iniciei a navegação e cheguei na Dário Tota. Eu disse, pá.
preciso rever o meu conceito sobre Porto Alegre. Eu acho que eu não conheço tanto assim quanto eu imaginava. Daí o cara começa, né? Todo dia é um lugar diferente, todo dia é um bairro diferente. Comecei a me aventurar na GPA, sair, conhecer algumas cidades e tal. Eu acho que hoje eu conheço, sei lá, uns 70% de Porto Alegre eu conheço, né? E da região metropolitana eu me acho em Canoas. O resto é tudo no escuro. Pra mim é tudo no escuro, né? Dificilmente consigo me organizar pra escolher uma corrida, por exemplo, pra fazer dentro de São Leopoldo, dentro de Novo Hamburgo, dentro de Gravataí. Cachoeirinha também eu conheço um pouquinho mais, até porque eu frequentei Cachoeirinha durante um tempo da minha vida. E o bairro Jardim Planalto eu conheci aqui depois de motorista de aplicativo. E cada vez que eu venho aqui é um bairro, por exemplo, que eu moraria também. Só que aqui daí pra mim eu já sou preguiçoso, eu acho que fica longe, né? Diferentemente do bairro Jardim Botânico que eu tenho citado nos últimos dias aí. Era isso que eu precisava falar, sabe? Quanto mais eu tô falando, mais eu tô me aliviando. Minha ansiedade hoje tá foda. Hoje tá bem complicado. O Jardim Botânico ele tá estrategicamente colocado assim na cidade e tem tudo, como eu já falei outro dia. Aqui também parece bem bacana. Eu me sinto seguro, parece que eu tô realmente nesse, né, eu citei Xangri-Lá e Atlântida. Pra quem não sabe, quem não conhece o Rio Grande do Sul, Xangri-Lá é um município, Atlântida faz parte de Xangri-Lá. É uma praia de Xangri-Lá, que fica aqui no nosso litoral, né? De onde tem muito condomínio dos ricos que moram aqui, que moram em todo o estado, na verdade, principalmente aqui na região de Porto Alegre. Então esses ricos que tem grana mesmo, esses valendo, vão lá passar seus veraninhos nos condomínios lá, de Atlântida e Xangri-Lá. E lá é tudo bonitinho e tal, a prefeitura cuida e tal, porque o pessoal tem grana. E eu sempre quando venho pra cá me lembro daquela região, me remete, né? Porque parece tá fora daquele vucu-vucu de Porto Alegre. Parece que é um bairro isolado dentro de Porto Alegre. Enfim, feito meu discurso, só tocou uma corrida de 14 pila, acho que era 14, né? Para Baltazar, que eu não sei qual ponto da Baltazar na verdade, mas que eu recusei. Então vamos ligar X e seguir trabalhando, porque já são 10 para 5 da tarde. Obrigado e valeu, viu? Deixa eu mostrar essa rua para vocês aqui. Eu acho que eu nunca filmei aqui. Se eu filmei foi só passando. Essa aqui é a rua Desembargador Pires, alguma coisa, como é que é? Tá aí, tchê. O negocinho tá bem em cima. Desembargador Vieira Pires aqui no bairro Rio Branco. Que é uma travessinha que vem ali da Álvaro Alvim até aqui, é uma minhoquinha, ó. E o detalhe, ali à esquerda de onde vem essa caminhoneta é a rua Lauro de Oliveira. E ela é mão única ao contrário, ó. Daí tu vem por essa rua, daí tu chega aqui, ó, proibido dobrar à esquerda e proibido ir pra lá. E o que tu faz o quê? E tu faz o quê? Tu volta de ré? Não, né? Tem que manobrar em cima da calçada dos outros. Porque eles fizeram uma rua sem saída, sem uma área de retorno, sem uma área de manobra. Muito louco isso. É muito louco. Mas é super pouco movimentado. Eu acho que é a primeira vez que eu trago viagem com destino a essa rua. Já busquei, com certeza. Mas normalmente quando eu passo aqui é quando eu vinha buscar no Colégio Americano, que é a nossa rua de cima aqui, a Lauro de Oliveira. É a entrada do Colégio Americano, que hoje já está falido, né? Quebrou, eu acho. Pelo menos o IPA já era. O IPA e o Americano aqui na mesma região. São da mesma instituição metodista, por sinal. E há coisa de 2, 3 anos aí pediram licença para 2 e entregaram os tacos. Tá, deixa eu sair daqui então. Não achei que fosse tocar, tá com dinâmica de mais 3, agora são 5h20. Eu trouxe um rapaz lá da escolinha do Rodrigo Mendes. Eu já fui com as portas travadas, pensando que havia um adolescente fedido depois de uma partida de futebol. Mas não, era um cara bem trajado, calça de sarja, sapato. Não sei o que estava fazendo lá. Não perguntei, ele entrou, me cumprimentou, pegou o celular dele, ficou mudo e saiu calado. O que eu posso fazer aqui agora? Deixa eu pensar. Mijar. Falei no Figueiredo, vamos subir aqui, vamos junto? Vamos subir. Ah, tinha que ir por lá ao contrário. Tá, vamos por aqui. Foda-se. Tô sempre corrida mesmo, então. Vamos bater lata, o gordão vai bater lata um pouquinho no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Tá feia essa imagem, né?
sei se é a lente da câmera que tá suja ali, meti os dedos talvez. Então, essa rua, Professor Álvaro Alvim. Aqui à direita é a Dona Leonor. Esse prédio à direita onde eu tô passando agora é o Colégio Americano, que eu acabei de falar. Ele já, não, né, já tá, as atividades não acontecem mais. Ou se acontece é com muito menos volume. E essa aqui é a Rua Dona Leonor. Ali à esquerda, um pouquinho mais adiante à esquerda, é a sede da Guarda Municipal. A Guarda Municipal? Os guardas do município de Porto Alegre. Aí, a Rua do Lauro de Oliveira é essa aí, ó. Que é a mão única nesse sentido, porque vai pra lá. E eu tava lá naquela outra ponta. Fiz a volta na quadra, digamos assim. Mas a curiosidade é que tem uma rua que tu vai e depois de chegar no final não tem o que fazer. Tu tem que retornar do jeito que tu tá. Agora aqui à direita nós vamos entrar na Cabral. Tudo isso aqui é bairro Rio Branco, pra quem não sabe. Tudo dentro do Travesseiro. E eu tô indo ali no posto Figueroa, posto da Rede VIP que tem na Casimiro, em frente ao que o dia foi o corte, né? Os mais velhos vão saber do corte, vão lembrar do corte. Agora à esquerda eu vou passar pelo quarteirão, que um dia foi o IPA, né? Eu vou pegar a esquerda aqui, essa muralha à direita, que tem um detalhe em laranja, hoje é o Colégio Leonardo da Vinci. Mas até muito pouco tempo atrás era o Instituto Porto Alegre, popularmente conhecido por todos por IPA, né? Primeiro era o segundo grau, porque eu lembro na minha época de criança, quando eu morava aqui, quando eu vim morar aqui na verdade, o IPA era só segundo grau, né? Eu sou do tempo do grau, vocês são tudo Nutella aí que não pegaram, que agora só fazem ensino médio. Eu fiz segundo grau. O IPA, se eu não me engano, era segundo grau e o americano tinha os pré, né, e o primeiro grau inteiro, e meio que um completava o outro porque eram da mesma instituição. Não tenho certeza dessa informação, tá? Eu posso estar enganado, mas eu acho que era isso sim. Que o pessoal, os gurizadinhas estudavam no americano, daí quando se formavam no primeiro grau subiam pra cá e completavam no IPA, né, pra quem quisesse manter a mesma linha e tal, enfim. Essa Casimiro de Abreu, hoje está de boas, mas esse aqui é um dos últimos dias deste ano de 2025, que essa rua vai estar de boas, porque isso aqui é um ponto de encontro do inferno das SUV, no final de tarde, principalmente aquelas que sobem da Quintino e acessam aqui a Casimiro de Abreu em direção ao bairro da Bela Vista, o bairro Monte Serra e também o bairro Rio Branco, né? Elas entram ali, chegam aqui, se perdem, se atrapalham e daí fica um enrosco total. Esse é o posto do Figueroa, um dos mais tradicionais de Porto Alegre. O problema é que aqui, tem vaga sim. Às vezes tem, dependendo do horário, no início da noite, ali 6, 7 da noite, não consegue vaga aqui. Tocou 17 pila pra Emílio Lúcio Esteves. Tá, vamos pegar aqui a corrida, mijemos e depois vamos pra lá. No fim não consegui estacionar no Figueroa, daí eu me dei conta, a Emílio Lúcio Esteves, ali do lado do posto da Brina. Preciso mijar agora como se não houvesse amanhã, antes da putaria, que eu acho que hoje vai ter. Então vou ali agora, não esqueci de desligar o aplicativo, vamos ver se toca nesse caminho aqui. Vamos ter que recusar, né? Senão eu vou deixar passageiro esperando. Mas deixa eu comentar com vocês. Peguei o celular só pra contar isso. Pela primeira vez aí eu cruzei, no caso eu tava atrás, né, dele, de um carro adesivado aqui do canal. Era um BID, eu acho que é o Diegão. Eu não consegui ver o motorista. Diego Cardoso, Diegão, da barba comprida aquele, meu guru, que eu entreguei no final de semana lá no Zafre da Cavalgada. Eu tava de folga, fui fazer minhas compras e ele tava lá no estacionamento, daí me encontrou e tal, viu, trocamos uma ideia rapidamente. Eu acho que eu não falei aqui, né, mas ele postou um stories e eu repostei essa semana aí, mostrando ele adesivando o carro dele. Pois é, então passei por ele, eu tava atrás dele, ele entrou na área quando eu tava descendo a rua do Postão. Eu tava atrás dele e eu buzinei e tal, fiz um buzinaço. Eu, no caso, fiz buzinaço pra ele. Ele me respondeu. Eu acho que é o Diegão.
Então fica registrado aqui. Um abraço, meu bruxo, grande presença. São 20 para 6 da tarde. Aí, ó, mais um ao vivo, ó. Não sei quem é, não reconhecia. Olha esse golzinho que tá se arrastando na minha frente, levantou o braço agora, ó. Tá carimbado ali, vocês não vão conseguir ver, infelizmente. A não ser que parar de novo o sinal. E eu cheguei muito perto dele. Eu tô aqui na Protásio Alves, tô indo buscar na Mariante. E quando parei atrás do colega ali na última sinaleira com a Duplan, eu reconheci, só não sei quem é. Não lembro de cabeça. Foram vários já que me abordaram por aí. E foi feito o registro. Ele foi reto. Eu vou pegar aqui na Mariante mais uma corridinha. Agora são 20 para 7 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre. Feito então, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui mais um dos bequinhos aqui da Vila Nova. Outro dia eu vim buscar minha primeira corrida do lado, eu acho. Esse aqui é a Flor do Campo. Vou fazer o retorno aqui em cima, já deixei meu passageiro. Minha última viagem do dia de hoje. Bem no meio do morro aqui e tal. E só para não passar batido depois de não sei quanto tempo. Não lembro quando foi a última vez que eu bati meta nesse canal aqui. Não lembro. 10h13 da noite, com essa corrida aqui que eu peguei lá no Clínicas. Fechei minha meta e nada mais. Não sei se consegue perceber, mas é bem íngreme isso aqui. Deve ter o quê? Uma inclinação dos 30, 40 graus, sei lá. Apertadinho e cheio de buraco. Apesar de ser asfalto, cheio de buraco. Ali embaixo é a rua João Passuelo, estrada João Passuelo. E na sequência Cafofo do Sol. Apesar da minha motivação hoje, ou falta de, foi gostoso trabalhar. Fazia tempo que não encaixava. Ontem de noite teve uma perninha que eu comentei também, que foi boa. E hoje foi na mesma vibe. Pouco tempo ocioso. Uma cidade estava bem movimentada. Muitas SUVs, é verdade, para me irritar. Essa aqui já é João Passuelo. Agora é só seguirmos. Porém, mesmo com um movimento ok, nada demais, eu não consegui relaxar minha cabeça, não consegui focar no trabalho. Extremamente irritado, me controlando o tempo inteiro para não falar atravessado com o passageiro. Esses 2 meses agora que eu trouxe, tive que tomar muito cuidado, porque eles me esperaram no lugar que... Eles me esperaram naquela entrada do Clínicas lá, onde é proibido parar de estacionar, só que no lado oposto, não no lado da faculdade, e sim pro lado interno ali e tal, lado esquerdo de quem entra. E daí eles queriam que eu parasse ali. Eu disse, não, eu apontei pra lá pra cima, pra portaria do hospital, vieram bufando. Daí eu, senhor, me desculpa, não sei o que, bababá, que ali é proibido parar de estacionar, se eu paro ali eu tenho que entrar do hospital, né? E ele me respondeu, todos param. Não respondi mais nada, né? Engoli o comentário dele e vemos os 3 mudos, a som de Vera Louca até aqui. Esse foi meu dia, o final dele pelo menos. Mas o que vai ficar registrado nos anais é uma meta batida, né? Quando for olhar lá minha planilha daqui não sei quanto tempo para comparar com alguma outra coisa, eu não vou lembrar desses passageiros. E nem que foi um dia extremamente estressante para mim. Dito isto, sim, vou trabalhar amanhã, vou trabalhar domingo. Eu tô precisando de muita grana, precisando muito de grana, e de muita grana também, é verdade. Quem não precisa de muita grana, né? Eu sei que tu também, tu que é motorista de aplicativo, tu que, mesmo que não seja, todos nós precisamos de grana. Então sim, vou trabalhar normalmente, da mesma forma. Só não vou gravar, tá? Já tô avisando aqui. Pra quem chegou aqui merece satisfação. Eu quero usar esses 2 dias aí pra
desopilar um pouco a cabeça, esvaziar a mente. E segunda-feira voltar com tudo e com o carro adesivado, né, com a arte do canal. Tá agendado para segunda-feira de manhã, salvo qualquer contratempo, que eu não acredito que possa acontecer. O pessoal lá da firma já me confirmou. Então, salvo qualquer contratempo, segunda-feira no final da manhã provavelmente o Moisés já vai estar fazendo propaganda para nós agora, né, para mim e pro canal Diário de um Uber, e para ele também, por que não, né? E daí sim, vamos começar uma nova fase no canal, entre aspas, tá? Já falei que eu não pretendo mudar o texto, eu não pretendo mudar a forma, eu não pretendo mudar o formato, não, nada disso. Só que eu vou ter uma exposição muito maior, principalmente em relação aos passageiros, né? Então, eu pretendo trazê-los para dentro do canal, abordando situações, trocando ideia, fazendo resenha, contando piada para eles que eles não conhecem. Quiçá uma entrevista. Não sei, isso vai ser naturalmente. Isso vai ser organicamente, como dizem, né? Não vai ter roteiro, não vai ter pauta e não vai ter vergonha. Assim como todos os meus vídeos. Então é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo na bunda e até segunda.